Tudo jóia, pessoal? Então, dando continuidade à parte de parasitologia, eu vou começar a falar agora a respeito de um tema bastante interessante, que é a parte de plateumintos, mas voltada principalmente à trematoda. Então, como eu havia conversado com vocês anteriormente, dentro do grupo dos plateumintos, então são aqueles vermes achatados dorso-ventralmente, a gente tem a turbelária, que são as planárias, que eu já falei na aula passada. Tem o monogeia, que é aquele grupo de parasitas que ficam normalmente em peixes, que eu também já comentei com vocês, e eles são parte do Neodermata. Então, agora eu vou falar do trematoda, que é a aula principal, né, o tema de hoje. Hoje eu vou focar dentro desse grupo, começa a ter alguns animais, alguns parasitas, né, alguns vermes que têm interesse veterinário. Então, dentro desse grupo, na veterinária, a preocupação é a facíola hepática, que dá problema principalmente para ruminantes. E, de forma geral, dentro do trematoda, tem o Schistosoma mansoni, que dá um problema muito mais em seres humanos. Pode ocorrer em algumas espécies animais? Podem. Tanto um quanto o outro? Podem. Mas o principal enfoque para nós é a facíola hepática. Então, trematoda é porque eles têm furos, né? Esse que dá a origem do nome deles. Então, eles têm formato de folha, não são segmentados. O tubo digestivo, 100 anos, então ele come e excreta pela boca. Tem um saco tem um seco, que é um fundo de saco cego. Tem a presença das substâncias, né, através das glândulas vitelínicas, possui algumas ventosas para poder fazer a fixação. Tem um tegumento, ou seja, ele já começa a ser mais resistente, que os outros não tinham, e possui alguns músculos, né, para manter a forma do animal e facilitar o seu deslocamento. Então, os dois principais organismos que a gente tem é a facíola hepática, que ele é monóico, né? Então ele tem fecundação cruzada, eu não tenho diferenciação, enquanto o Schistosoma mansoni, ele é dioico, ou seja, ele tem macho e tem fêmea. Então a fêmea é o próprio, como se fosse o verme, né? E o macho é aquela que como se fosse oco, ali fosse vazio, aonde se aloja, aonde se encaixa a fêmea. Então, a facíola hepática tem uma ventosa bem próxima da boca, ela parasita principalmente ductos biliares e ela se alimenta do tecido, né? Então, se ela está no fígado, se ela vai para o ducto biliar e se alimenta de tecido, então ela come pedaço do fígado e ela também vai se alimentar de sangue. Então, como é que é um ciclo geral? Tá? Então, de um trematoda. Num ciclo geral, dentre diversas espécies, que eu não vou falar de todas, mas eles são excretados, né, pelos túbulos do animal. Ele vai possuir lá os túbulos pronefridais, vesícula excretora, células excretoras, e tem os cílios de filtração. Então, todo esse sistema excretor, ele vai fazer a metabolização e vai jogar fora. Então, nessa parte de sistema excretor, eles são organismos primitivos, mas em vista do que a gente tinha antes, né, da planária, principalmente, que faz a absorção, esse aqui já precisa fazer uma digestão. Por quê? Porque ele come material. São heteroxenos, ou seja, ele tem vários hospedeiros, e muitas vezes os hospedeiros podem ser ou peixe ou crustáceo, né? E o primeiro normalmente é um molusco. Então, um ciclo geral, como está naquela imagem, uma ave que vai defecar os ovos, dos ovos vai fazer o ciclo através do miracídio. O miracídio vai de forma ativa para o caramujo, que se transforma em cercária. A cercária sai, vai passar em metacercária no peixe e a ave vai ingerir novamente o peixe junto com a cercária. Então, esse ciclo é aquilo que eu falei numa aula anterior sobre a complexidade. Ele não é difícil, mas ele é complexo, porque ele precisa passar em cada organismo. Tem um tempo do molusco, tem um tempo no peixe ou no crustáceo, e essa passagem por esse hospedeiro intermediário é importante para poder fazer o quê? O processo de muda e adaptação do parasita para que ele fique pronto, preparado para parasitar na ave. Então, esses parasitas, né? Eles têm um sistema reprodutor masculino e um feminino. Muito do que eu vou falar, existem estruturas muito similares no mamíferos, tá? Então, testículo no macho, ovário na fêmea. O nome das outros canal eferente, deferente, tudo igual. Glândula prostática, igual.
ele tem um órgão peniano, porque não é um pênis propriamente dito, né? É uma estrutura chamada cilo, que vai fazer a penetração no poro genital da fêmea. Já na fêmea tem um ovário, o reservatório seminal, aí tem um canal de Laurer, tem um reservatório viterínico, onde vai ter o ótico, que é a estrutura que vai produzir os ovos, e vai ter o resto do material para poder o quê? Para poder receber e fazer a fecundação e deixar os ovos prontos. Então, um sistema reprodutor bem similar ao que a gente está acostumado normalmente com mamíferos. Mas qual é a graça dos trematodos, desse grupo? O sistema de evolução deles. Então, nas fezes saem os ovos, e esses ovos, eles liberam, né? Eles rompem diversos indivíduos, que são pequenos embriões, que a gente vai chamar de miracídio. Nessa imagem aqui embaixo, dá para ver o ovo e logo em seguida o miracídio. Que ele possui glândulas, né? Que são substâncias que vão ser relacionadas ao ambiente. Se ele está no ambiente mais seco ou menos seco, pode fazer até uma forma de proteção. Então, ele abre o opérculo do ovo e o miracídio vai para o meio aquático. E nesse meio aquático é onde que é o ambiente necessário para o miracídio sobreviver. Se não tiver um meio aquático, o ovo ele tem que se manter para quê? Para quando tiver um meio condizente, o miracídio ser liberado. Uma vez o miracídio que é liberado na água, ele vai nadando, né? Ele vai até o molusco e ele penetra. E esse molusco ele é um hospedeiro intermediário. No molusco, ele faz uma fase do ciclo, onde ele perde os cílios, que é essa estrutura aqui em volta dessa imagem aqui do miracídio, que ajudam na movimentação, e ele se transforma no que a gente chama de esporocisto, que nada mais é do que um miracídio que perdeu, tá? Os cílios e tem um formato um pouco com uma estrutura parecendo uma cabeça. Esse esporocisto ele começa a se dividir numa estrutura chamada hepatopâncreas dentro do molusco, dentro do hospedeiro intermediário, e ele vai produzir diversas formas infectantes, tá? Vai produzir milhares dessas formas infectantes. Pode ser de duas formas, da geração 1 ou a geração 2. Quando é a geração 1, ele forma a rédea, que está aqui nessa imagem, na lateral direita aqui da tela, tá? Onde que ele é dentro do hospedeiro intermediário, dentro do molusco, ele mudou, né? Fez a sua mudança após a mudança do esporocisto. Dentro dessa rédea, ele vai originar a cercária. E a cercária, que é como se fosse, vamos falar uma palavra bem vulgar, uma larva que vai sair do molusco. E quando essa cercária ela sai do molusco, né? Como essa imagem aqui embaixo, ó, da cercária, ela tem como se fosse uma cauda. Então, o miracídio, ele vai se deslocar por cílios e a cercária, ela vai ter a ajuda de uma cauda. Quando ela encaixa na vegetação, quando ela se fixa, ela perde essa cauda e se transforma em metacercária. Se for o que a gente chama de segunda geração, ele não vai ter a fase de rédea, então o esporocisto sai direto como cercária, a cercária se transforma em metacercária. Por que isso é importante? Porque o ciclo desses animais, desses organismos, eles estão relacionados primeiro com água, né? E segundo, com molusco. Então, se eu não tiver o molusco para fazer o ciclo, ou seja, transformar o miracídio até liberar a forma de cercária, eu não vou ter problema. Então, controlar molusco é uma coisa interessante. Segundo ponto, alguns anos atrás no Brasil, nós tivemos a liberação de uma forma acidental e equivocada, errada, daqueles caramujos africanos. Ou seja, se eu for falar várias vezes de organismos que precisam de moluscos, muitas vezes esses moluscos não brasileiros também podem ser portadores. Então, tomem cuidado se algum dia vocês verem um molusco e ficarem pensando em se alimentar desses caramujos. Outro ponto, então, seria a relação a campos, né, áreas com muitas alagadas, como é o caso do Pantanal, né, ou na área do Brasil, mas a região do sul de Santa Catarina, que era caracterizada por regiões de arrozais, são áreas que têm uma grande quantidade do quê? De molusco, de caramujo. Então é importante estar atento no manejo do gado a respeito disso para poder fazer o controle. E o segundo ponto sempre é fazer o tratamento dos animais. Então o ciclo, ele é baseado na liberação dos ovos, dos ovos vai sair o miracídio vai virar um esporocisto, pode passar pela forma de rédea ou não, a rédea libera no ambiente, vai se transformar no ambiente nas cercárias, a cercária se fixa
na vegetação, perde a cauda e se transforma na metacercária. Então, todo esse ciclo, ele é condizente, né, com a variação desses parasitas. E esse ciclo, então, ele é importante ter água e ter o caramujo para ele se completar. Como eu falei para vocês, dentro da medicina veterinária, o que mais nos interessa é a facila hepática pelo grande impacto econômico que tem. Então, dentro das... E é o que eu já tinha falado anteriormente, né? A gente tem o reino, filo, classe e ordem, e eu vou utilizar muitas vezes alguns nomes no meio. Então, na subclasse Digênia, tem um aparelho genital masculino e feminino no mesmo indivíduo, necessitam de 2 hospedeiros para fazer o ciclo. Do grupo da ordem do gasteroestoma, gastero é barriga, estoma de abertura, tá? Então, é uma boca que se abre no ventre, na ventosa, na parte oral do animal. Tem a subordem Distomata e a superfamília Fascioloide. Então, presença ou ausência de bolsa, né, de acordo com a espécie, e uma genitália ramificada. E na família Fasciolide, os adultos são grandes, achatados dorsoventral, são plateumintos, tem um acetábulo bem desenvolvido, tá, que é uma estrutura parecida como se fosse uma cabeça, e uma bolsa de ocílio bem desenvolvida. Então, o principal organismo para nós é a facila hepática. Na região sul do Brasil, principalmente através do molusco do Limine viatrix. Então, existe o Limine columella, que é mais na região sudeste, mas na região sul, o Limine viatrix, que é o principal hospedeiro intermediário. Pode contaminar outros hospedeiros, equídeos, bubalinos, até seres humanos, espécie silvestre? Pode. Mas o que mais nos preocupa são bovinos e ovinos, são os ruminantes com qual a gente atende. Pode utilizar outros moluscos? Também pode. Só que o principal é o Limnia viatrix, tá? Como eu falei, pode até ter o ciclo no caramujo africano, então por isso se alguém pensar em comer, pense 20 vezes. O principal local de ciclo da facílula são os ductos biliares do hospedeiro definitivo. Então vai lá no bovino e vai lá no ovino. E isso provoca uma lesão, que quando vocês fizerem inspeção, vocês vão notar que uma coisa muito comum de fazer avaliação do fígado de bovinos é para saber se tem lesão ou não de facila hepática. Por quê? Porque o aspecto fica feio. E se o aspecto fica feio, o consumidor não compra, tá? Não tem tanto problema de transmissão direta, porque lembre-se, mesmo que eu comesse uma facílula, teria que liberar o ovo, que tem que se transformar em esporocisto, que vai se transformar, liberar o ovo, miracídio, esporocisto, rédia, cercária, metacercária. E esse ciclo todo precisa de um caramujo, precisa ser fora, tá? Então, das características morfológicas, parece uma folha, um corpo muito grande em relação a outro tipo de trematóides e tem com alguns espinhos no tegumento que ajuda na sua fixação. Então, ele vai ter tanto ovário quanto testículo, né, que dá para se observar na avaliação, e os ovos têm mais ou menos 5 micrômetros e são amarelados principalmente por conta da bile. Essa característica é importante vocês lembrarem, porque uma das formas de fazer o diagnóstico da facila hepática no animal vivo é encontrar os ovos, porque o parasita ele não vai conseguir sair do fígado. O que vai sair? Esse parasita ele vai liberar o ovo no ducto biliar. Nesse ducto biliar, a bile vai carregar os ovos até a porção inicial do intestino e vai passar todo o final do trato digestório na parte intestinal, até os ovos saírem com as fezes. Então, os ovos saem nas fezes, são liberados no riacho. No riacho, eles são transformados em miracídios, né? E os miracídios vão fazer a penetração no molusco. Dentro do molusco, se transforma no esporocisto e logo em seguida, né, pela migração que ele vai ter, ele vai se transformar em rédia. Quando a rédia está no meio favorável, vai se transformar em cercária. Se o meio não for tão úmido e o molusco tiver problema, o molusco vai mergulhar na lama e ele vai ficar em repouso. Só vai voltar a ativar o seu metabolismo quando estiver numa boa condição. O que é isso normalmente em relação? Com estiagem, com chuva e seca, tá? Qual o problema que a gente enfrenta? Em algumas áreas, as chuvas e as secas, elas não estão reguladas, elas estão desproporcionais e muitas vezes chove demais. Se chove demais, o molusco tem mais ciclo. Se chove demais, o molusco tem mais ciclo, eu tenho mais fases infectantes da facílula. E se eu tenho mais fases infectantes da facílula, eu tenho mais faciulose. Então, a gente pode controlar a faciulose também de acordo com a época do ano, mas com as mudanças climáticas dos últimos tempos, isso tem se tornado um problema. E isso é bom salientar e entender, porque é o seguinte,
Se eu vou fazer um controle nos meus bovinos, ou o que eu estou atendendo, eu tenho que entender se eu vou medicar na fase seca ou na fase úmida. Por quê? Porque de acordo com a fase seca ou fase úmida, eu tenho uma quantidade maior de parasita. Agora, eu posso fazer algumas medicações antes, né, da fase úmida, para quê? Para que eu faça o controle das facílulas que o animal tem e que eu não tenha esse problema. Vocês verão em doenças parasitárias o uso de vermicida e vermiostático, ou seja, substâncias que matam os parasitas e substâncias que eliminam os parasitas, tá? E essas cercárias são basicamente semelhantes aos adultos, só que eles sem a cauda. Então, eles acabam saindo pela parte mole do molusco e caem na água. Quando cai na água, eles vão se alojar lá no capim, essa metacercária. Então, quando ela se aloja no capim, é que o ruminante vai lá, mastiga e acaba ingerindo. Então, libera o ovo, miracídio, esporocisto, rédea e cercária, esse ciclo, junto com o caramujo, e o caramujo libera. Então, essa cercária ela vai se fixar no capim, vai se transformar em metacercária. Uma vez transformada em metacercária, ela vai ter uma substância que vai ajudar, principalmente, a evitar a desidratação, tá? Pode sobreviver, não errando, tá? Por quase um ano. Aquilo ali, a grafia está errada, mas pode sobreviver quase um ano em condições inadequadas, ou seja, em grandes estiagens. Mas quando baixa muita água, né? O que acontece? Normalmente o produtor ele libera o animal para se alimentar no pasto, porque o que o produtor acredita? Como o capim, aquela terra estava com água, quando baixa, aquele capim, aquela terra é mais nutritiva, ela é mais forte. E aí quando o bovino vai se alimentar, ele come o capim com aquela metacercária que estava lá, né, sobrevivendo à fase de estiagem. Quando o ruminante se alimenta, ele vai jogar para o trato digestório. No trato digestório, as metacercárias elas vão perder aquela camada de proteção que tinha durante a desidratação e passam a ser as formas jovens. Penetra na mucosa intestinal, sai da cavidade intestinal, sai da mucosa intestinal e penetra até a cavidade peritoneal, ou seja, a cavidade da barriga propriamente dita, e vai perfurar o fígado. Quando perfura o fígado, pode ficar até 4 meses se movimentando, tá? E nesse período, ele vai principalmente se alimentar do parênquima e depois ele vai procurar o quê? O ducto biliar, onde ele vai se transformar em adulto. Uma vez no ducto biliar, ele começa a se alimentar de sangue e após mais ou menos aí 8 semanas, que seriam 2 meses, começa a eliminar ovo. Então, o período pré-patente, que é do momento que ele infecta, porque ele ingere, até o momento que ele se transforma em adulto, são de 3 a 4 meses. O que vai depender disso? A quantidade de parasita, a condição do paciente, se está um ambiente quente, úmido, qual é a condição clínica do animal. Todos esses fatores vão interferir no período de pré-patente, que é o período de penetração até a transformação do verme adulto. Então, esse ciclo, né, ele da facílula pode ser principalmente bovinos e ovinos, mas pode passar por pessoas. Então, libera o ovo, na liberação do ovo vai se transformar em miracídio, o miracídio entra no caramujo, o caramujo vem esporocisto, rédea, cercária, a cercária sai nadando, fixa na vegetação ela vai fazer o quê? A perda da cauda se transforma em metacercária e na metacercária ela vai para o animal. Então, se a gente ingerir um capim em alguma coisa, a gente pode também acabar engolindo um ovo. Então, eu posso fazer um tratamento para os bovinos, onde eu vou fazer o controle da eliminação de ovos. Eu posso pensar num tratamento na vegetação e eu posso pensar em tratamento para caramujo. Mesmo que alguns tratamentos não existam hoje, lembrem-se, existem tratamentos novos no futuro. Ó, a principal forma, eu gosto desse ciclo aqui, ó, do CDC, que é do Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, porque ele tem 2 pontos legais aqui, ó. Tá vendo essa imagem do microscópio? Então, o diagnóstico é feito pela observação de ovo. A gente não consegue encontrar um animal com quadro clínico hepático, tá? É muito difícil. Então, é importante a gente conhecer os ovos da facílula, e aqui está mostrando a fase infectante, que tem esse outro símbolo aqui. Então, o ciclo, né, da facílula, então vocês podem ver aqui um ducto biliar com um parasita, aqui uma imagem também de um fígado parasitado. Então eu tenho o ruminante eliminando o ovo, o ovo se transforma
libera o miracídio vem para o caramujo, esporocisto, rédea cercária, se transforma em metacercária na água e aqui faz a fixação que volta para o ruminante. Então, quando a gente olha, né, aqui uma imagem à direita, vocês podem ver a facíula adulta, né, inclusive com o orifício aqui com poro, e à esquerda dá para ver o ovo. Quando eu for falar de ovos, eu vou tentar falar para vocês de vários ovos, é porque quando eu pego o exame de fezes, né, dos cães, dos gatos, dos bovinos, dos equinos, existem várias técnicas que vocês vão aprender mais tarde para poder fazer o diagnóstico. Então, como é que a gente usa, né, essa avaliação? Então, é um ovo grande em comparação a outros ovos, de 130 a 150 micrômetros de comprimento e mais ou menos de 60 a 100 micrômetros de largura. Ele é de coloração amarelada, lembre-se que esse ovo está sendo eliminado no fígado, no ducto biliar, com isso a bile vai estar impregnando. Ele tem uma forma elíptica, então não é redondo, né? Então ele é muito mais uma forma elíptica. Algumas vezes eu vou falar para vocês que lembra uma bola de futebol americano, ou tem esse tipo de aspecto, tem uma casca fina, tem um opérculo em uma das extremidades, o opérculo é um orifício, e no interior vai ter uma massa granulosa, tá, com células vitelogênicas, e aqui dentro vai se desenvolver um ovo. Então, ele não tem uma larva e também ele não tem um núcleo, ou como se fossem células em divisão. Alguns ovos vocês vão notar que dá para ver como se fossem células em divisão. Então, existem alguns ovos que a gente chama de embrionado. Eu vou mostrar para vocês de acordo com o parasita que eu for conversando, tá? Então, aqui é um ovo relativamente grande e com o passar do tempo vocês vão ter facilidade para poder fazer a identificação. Então, a grande importância de saúde pública é a questão que pode contaminar seres humanos, então se transforma num problema muito grave. Na maioria das vezes, os jovens dão lesão no fígado, porque eles estão lá migrando, né, a fase jovem da facíula. A fase aguda é porque pode provocar espoliação de ducto biliar, ou seja, lesão de ducto biliar porque ele está tentando se alimentar. Em alguns animais, depois de muito tempo, pela relação inflamatória, acaba formando uma calcificação. Então, quem for trabalhar com inspeção, é importante ter um bom diagnóstico do fígado para poder auxiliar o produtor rural. Porque quando ele for ver um fígado que tem facíula, tem que entender se é uma lesão crônica ou uma lesão aguda. O principal problema, então, é a perda da produção animal e em casos raros, tá? Não é comum, por conta da migração, algumas formas jovens podem ir para o lugar errado e acabam matando, mas isso é muito raro de acontecer. Uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, o período pré-patente é de 4 meses, que é até se transformar adulto. Então, um exame negativo de fezes de um bovino não significa que o animal não tenha facíula. Eu tenho que repetir. Então, eu tenho que fazer os exames repetidos para poder fazer a identificação de ovo. Então, quando eu estou fazendo um manejo, um trabalho numa fazenda, eu tenho que entender que o período pré-patente pode chegar a 4 meses e eu tenho que repetir os exames de fezes, porque um exame negativo não significa que aquele bovino não tem o parasita. Um exame negativo pode significar que tem o parasita, mas não está na fase adulta e ainda não está eliminando os ovos. Tá certo? Outro, então, é o Schistosoma mansoni, que tem esse ovo característico, como se fosse um pequeno espinho, tá? É importante em saúde pública, é importante em alguns casos, pode contaminar algumas espécies animais, podem contaminar. O seu ciclo é muito parecido, libera o ovo, do ovo vira o miracídio vai para o caramujo. São diversas espécies de caramujo, tá? E o que pode acontecer? A metacercária penetra diretamente no ser humano, principalmente o ser humano que está mexendo em água. E uma coisa comum em áreas onde tem plantação de arroz, porque na plantação de arroz, que acontece na região do sul de Santa Catarina, as pessoas acabam manipulando muito e ficando muito tempo dentro da água. Como a pessoa fica muito tempo dentro da água, a pele fica aquela pele murcha, mas ela também fica mole. E isso facilita a penetração da fase de cercária no corpo do ser humano, tá bom? Mas aqui, para nós, na veterinária, não tem tanta importância. Certo? Então, entre os plateumintos, eu falei de turbilária, já falei de monogé e hoje a gente conversou um pouquinho sobre trematoda, tá certo? Obrigado por enquanto e um abraço até a próxima aula.